Olá! Hoje é dia 11 de fevereiro de 2016 e você está ouvindo a 79ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Men. E aí, Caio, beleza, cara? Beleza, cara. Tudo tranquilo? Tudo certo. Bom. Estamos aí prontos para a edição 79 do Ainda Sem Nome, pós-carnaval, né? Pós-carnaval. É 11 de fevereiro, mas bem que poderia ser 1º de janeiro, né? Para o Brasil é isso aí. O que é bom, então, nesse caso, que o Réveillon começou cedo, né? O Réveillon começou cedo. Ou terminou tarde, Ou né? terminou tarde, exatamente. O carnaval aí foi bacana, né, Caio? Parece. Muitas estripulias, muitas coisas. E Belo Horizonte foi promovida de túmulo do carnaval para o túmulo do tédio. Aqui o negócio, o que não teve foi tédio. É isso aí, ainda bem, né? Aproximadamente 385.400 bloquinhos e non-stop. A festa non-stop desde quarta-feira passada. Nada, as coisas não param aqui. Muito bem. Tava vendo o prefeito aqui, o Fernando Haddad, falando que o carnaval trouxe, tipo, o investimento compensou demais, entendeu? Trouxe muito dinheiro. O carnaval de rua. São Paulo também deixou de ser o túmulo do carnaval de rua para ser o túmulo do tédio. Olha que bom. E quando você mora numa área um pouco mais cultural, entre aspas, igual eu moro, às vezes é até um pouco impossível dormir, mas tá lindo, 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 lindo. Antes assim do que de outro jeito, né, cara? Exatamente. Acho que teve até coisa aí com a Alessandra Negrini fazendo um reboliço aí, né? Pois é, mas esse bloco eu não vi não, cara. Eu vi que ela virou a musa da internet, mas esse bloco eu não vi. Pois é, eu só fiquei sabendo. Muito bem. Isso aí. E a gente aí saindo, então, já comemorando o Réveillon funcional do Brasil, a gente agradece os comentaristas da edição 79 do 78 do Ainda Sem Nome, né, Caio? Isso mesmo, aí a gente teve o Fábio Mariano, Bruno Milagres, o Camponês e o Everaldo Vilela, que comentaram lá no aindasemno.me. Que é onde você encontra todos os outros episódios do Ainda Sem Nome, os links para o feed, para o iTunes, para que você assine o Ainda Sem Nome e escute e também espalhe a palavra sobre o nosso querido podcast. Exatamente. Lá no aindasemno.me você pode fazer tudo isso e muito mais e também acompanhar as notas das postagens de cada um dos episódios, onde a gente coloca os links e as coisas que foram discutidas. Isso, às vezes não na mesma ordem, às vezes um pouco mais do que a gente falou aqui, mas está lá para você acompanhar e também poder dar o seu pitaco sobre a discussão. Exatamente. E pitacos é o que não falta sobre o futuro do Twitter, né, cara? Vamos falar rapidamente sobre isso, porque a gente já abordou esse assunto algumas vezes, mas na última semana, né, a coisa tomou outras proporções, né, cara? Cara, é meio incrível, impressionante você pensar que a plataforma queridinha tá tomando porrada de todos os lados, né? Pois é, e é um negócio interessante, né, cara? Porque o Twitter de queridinho, eu não sei, ele parece que virou o inimigo público número 1 quando o seu CEO... Eu mesmo sou um dos que já falou isso muitas vezes lá. Se você me acompanha no Twitter, você deve ter visto isso. A ideia de colocar um camarada como CEO de duas empresas, não acho que é a melhor coisa do mundo. E isso foi demonstrado em alguns tweets do camarada, né, do nosso amigo Jack Dorsey. E uma coisa que parece latente no Twitter é que eles não prestam atenção no que eles têm, que é um negócio que você já falou há algumas semanas, né, Cabeça? Uhum. Cara, tem dois lados, né? Assim, eu imagino que no lado gerencial, no nível C, é meio em um mercado, em uma situação onde o cara tem que acompanhar o negócio em cima, é querer demais que ele consiga dedicar atenção inteira a dois produtos, a dois negócios, com a mesma... o mesmo afinco, né? Exatamente. E aí alguma área vai ficar descoberta e, enfim, tá aí dizendo o que a gente
tá vendo aí, né, o problema do Twitter. Pois é, isso tudo começou, para quem não sabe, na semana passada com primeiro um boato que depois foi desmentido, mas que agora passa a valer a partir de ontem, né? Que é o de que o Twitter vai, ou poderia começar a ordenar a sua newsfeed ou timeline, no caso do Twitter, não de acordo com a postagem das pessoas, mas de acordo com o algoritmo que eles pensaram lá. Ou seja, o Twitter se transformando no Facebook. Você não vê tudo que as pessoas que você segue postam. E isso causou a hashtag Rest in Peace Twitter bombou aí na semana passada, hein, cara? Cara, é porque vai exatamente contra uma das coisas mais legais do site, né? Isso. E, enfim. E eu já havia sido convencido num passado recente da questão dos 10.000 caracteres. Ok, não precisa realmente ter os 10.000 caracteres. Poderia ter um pouco mais do que 140, confesso. Mas uma solução para isso é as pessoas fazerem séries de tweets para falar de uma coisa maior, o que não é a coisa mais bonita. Mas pensa que com esse algoritmo rodando, que você não vê tudo que uma pessoa posta, você vai ver uma história pela metade, você não vai ver o início de um diálogo, você não vai ver o primeiro link de uma coisa que está acontecendo em tempo real, para você poder acompanhar. Então, a história pode ser que não fique bacana. E aí uma coisa que aconteceu que na verdade eu fiquei um pouco chateado, porque o Jack Dorsey ele deu uma resposta com relação a essas preocupações dos usuários de um jeito muito condescendente, assim, muito tipo, relaxem aí, mundanos, vocês não sabem de nada, continuem vivendo sua vida. E eu achei aquilo muito paia, sabe? E eu não tô sozinho não, cara. Tem um monte de gente achando que as coisas podem piorar quando deveriam melhorar, né? Tem um monte de oportunidades que o Twitter não está prestando atenção, né, cabeça? Cara, e não tá assim, quando o cara entre aspas, ele não quer ouvir a galera que usa e usa muita ferramenta, é porque, tipo, tá fundamentalmente errado, entendeu? Pois é, isso é um negócio que, cara, não faz o menor sentido nesse dia e época do desenvolvimento humano uma empresa e um chefe de empresa se comportarem dessa maneira. E o interessante, que aí também vai dar no link da postagem, são os próprios usuários querendo resolver a situação do Twitter, né? O Danny Sullivan, por exemplo, está tentando fazer a discussão como consertar o Twitter É, através de uma hashtag, né? No caso, para as pessoas poderem dar suas opiniões. exatamente. O Danny Sullivan, para quem não o conhece, ele é um cara que, se você curte comunicação digital e em específico marketing digital, ele é um cara para seguir. Ele é o cabeça de um site chamado Search Engine Land. É um cara bacana e ele é muito preocupado com o Twitter. Ao que tudo indica, ele é um grande fã e usuário e tem colocado algumas sugestões bacanas, né? Por exemplo, a ideia de você editar um tweet, ele está batendo nessa tecla, como eu, há um tempão, a possibilidade de você editar um tweet. Isso é uma coisa muito bacana, que seria uma mega funcionalidade. Outra coisa é o Twitter funcionar como um conjunto de aplicativos, né, que nem já tem o Vine e o Periscope, o serviço de mensagem do Twitter virar um aplicativo independente. O que eu acho que seria muito bacana. Tem algumas pessoas com as quais eu converso que eu não tenho e-mail ou que o e-mail não é a coisa mais fácil e eu converso por mensagem instantânea. Isso é muito legal. É bem interessante isso. Essa Agora proposta, né? resta saber se o Twitter vai ouvir os usuários e se dois vai ter tempo para resolver tudo, né? Porque em uma das postagens, em um dos links desse assunto aí no site, o link do Recode, a base de o crescimento de usuários ativos no mês tá perigando ser negativo em 2016. Pois é, então o Twitter está As virando a pessoas estão TV a cabo. as pessoas estão deixando de usar a ferramenta.
Pois é, o que não é muito bacana, né, cara? Porque é uma ferramenta, é uma plataforma para você divulgar conteúdo muito boa. E uma das coisas que me convenceu com relação aos 10.000 caracteres foi justamente a ideia de não copiar o Facebook no que se refere a Muito bem. se transformar numa plataforma para textos longos e eliminando, muitas aspas nesse eliminando, a necessidade de um site. E é o que o Facebook faz, né? O Facebook quer ser a internet. E o Twitter, se fizesse isso, estaria copiando essa coisa. E o que é bacana do Twitter é ele ser uma plataforma para você fazer um conteúdo chegar a muita gente. E não necessariamente esse conteúdo tem que estar na plataforma. Ele vai estar no seu site. Olha só que coisa interessante, que é um negócio que eu sempre defendo, né? Você ter a sua própria plataforma para a sua empresa e acontecer a disseminação desse conteúdo via Twitter. Então eu acho que é bem por aí. Eu estava achando que seria muito bom os 10.000 caracteres e fui convencido com essa argumentação. Embora, Caio, para o Twitter, você imagina que manter tudo no mesmo ambiente, do ponto de vista comercial, talvez não seria uma má ideia para eles, entendeu? Não, mas eles estariam fazendo exatamente a mesma coisa que o Facebook, né, Sim, cara? claro, claro. Mas e aí você vai. Seria uma briga injusta e seria comprar uma briga já perdida, né, no caso. Exatamente. É uma briga já perdida pelo seguinte sentido, né? No seguinte sentido, o Facebook já faz isso, não faz da melhor maneira possível, porque você, como a gente já sabe, você não vê tudo que as pessoas que você segue publicam, e isso, na verdade, o que deveria ser uma funcionalidade é um transtorno na vida de todo mundo. Não, é uma briga perdida porque o Facebook já faz isso, tem dinheiro e não tem tanto problema De gestão, né? de gestão. Então, Tem essa também. Pois é, tomara que a plataforma se arranje, mas eu não vou ficar defendendo muito o Twitter, não, porque, sei lá, vai que passa o mojo do Google+, né, cara? Eu ficava né, defendendo o Google+, e deu no que deu, não vou ficar defendendo também, não. Vamos ver o que vai acontecer. no momento da gravação deste episódio, eu acabo de abrir aqui a página de economia do G1, onde diz que o Twitter perdeu 521 milhões de dólares em 2015 e não aumentou o número de usuários. Pois é, olha aí. Hashtag mantenha o Twitter vivo, pelo amor de Deus, gente. Mantém o Twitter vivo porque ele é muito legal e é assim, é um mol de vezes mais legal do que o Facebook. É um molde de vezes mais legal que o Facebook. Exato. E para só lembrar que eu tô com uma aba aberta aqui para verificação do meu e-mail, nessa madrugada eu instalei a câmera do Vasco e agora eu tenho um perfil lá no Vasco. Vasco? Poxa, cara, aí você não entendeu o trocadilho? É o Visco. Porque Pô. toda hora que eu vejo aquilo, não tem jeito de eu não pensar, isso é o Vasco, a câmera do Vasco. Então, Entendi. Muito bem, Caio. é. É uma excelente ação que você fez. Pois é, mas não sei se o meu sobre toque de Midas, se eu começar a usar esse negócio, ele também vai cair. Entendi. Você pode deixar o seu comentário, caro ouvinte, e achar se o que o Caio toca dá errado em rede social. Você vai no indacendom.me e deixe seu comentário a respeito disso, também sobre o fim do Twitter. Estamos aqui sendo apocalípticos. Tomara que não, né? Tomara que não. Vida longa ao Twitter. Mas depende muito mais deles do que da gente, né, Caio? Infelizmente. Diferentemente do nosso segundo assunto, né, cabeça? Que talvez o vida longa ao seu emprego não valha depois de atitudes, né? Depois de atitude, depois de Twitter, né, cara? E depois de YouTube, enfim. A internet quer que você perca seu emprego, cara. Basta pisar um pouco fora da linha que o trem desanda. Cara, mas é engraçado porque aí tem um trocadilho que é o de você não pode andar fora da linha, você não pode ser diferente. Na verdade, você pode. Você só não pode sair batendo no motorista do Uber e jogar o iPhone dele pela janela e esse tipo de coisa e dar um vexame, né, cara? Exatamente. Esse link é o link do Quartz que a gente vai estar nas notas do episódio e que fala exatamente sobre
o problema de. Não é problema, Felipe, vamos ser justos. É, o que pode acontecer agora numa época onde todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à rede social e algumas pessoas, sem saber ou esquecendo disso, fazem coisas que podem acarretar na sua demissão. Pois é um negócio controverso, né, cabeça? Porque há uma patrulha agora, né? Então é um negócio interessante a gente parar para pensar que um grande medo das pessoas era o de ser, ainda é, né, cara? Eu sigo o Snowden lá no Twitter e ele sempre nos lembrando da eterna vigilância da NSA e etc. com relação aos nossos comportamentos no mundinho digital. Então a gente tem um medo de estar sendo sempre observado, de tudo que a gente faz ser observado por uma entidade central, o grande irmão. E acontece que o grande irmão somos todos nós, né, cara? Nós todos estamos vigiando uns aos outros o tempo todo e servimos de patrulha. Ninguém pode falar nada errado. Durante o carnaval teve um caso aqui que a gente precisa recuperar o link, que é o de um casal de atores daqui de Belo Horizonte que saiu num dos 483 mil bloquinhos que aconteceram aqui em Belo Horizonte, e o casal com seu filho. O cara foi de Aladim, a mulher foi da mulher do Aladim, e eles colocaram a criança vestida do macaquinho do Aladim. Abu. É. E, camarada, o negócio deu um estresse danado. A criança que é adotada começaram até a ameaçar de tirar a guarda do camarada, da criança. E umas coisas assim, meio despropositadas. E por quê? Porque nós, sociedade, no que se refere à vigilância dos outros, estamos sempre alertas, né, cara? Exatamente. Mas não estamos tão alertas quando é o nosso umbigo, né? Exato. Então, a coisa funciona como um grande emaranhado de telhados de vidro e que ninguém está preocupado com o seu, está só jogando pedra no dos outros. E isso não é a melhor coisa do mundo, né? Então tem um negócio que é complicado aí da eterna vigilância e que ela não acontece via uma entidade centralizadora ou central unicamente. Nós todos estamos vigiando uns aos outros. Isso é complicado, né, cara? É algo a se pensar, né? É algo assim. Você estava falando do Snowden, talvez então tenha sido você que retweetou um negócio uma conversa que o Snowden teve, alguém falando para ele que não se importa muito ou não tem medo muito da vigilância, porque ele usa tipo VPN para acessar a Amazon, uma coisa desse tipo. Aí alguém falou, ok, então ou então assim, eu só faço busca na Amazon, como se, bicho, Tennessee olha tudo, cara. Se precisar de olhar, olha tudo e enfim, não vai ser uma VPN que vai impedir, entendeu? E isso é um medo de todo mundo, né? Assim, você ser observado, os negócios de quando instalam câmeras de segurança, a discussão de câmeras de segurança em grandes centros, tipo quando a polícia instala câmera no centro da cidade, não é nem a discussão tem também muito de fim da privacidade, porque se a polícia está olhando possíveis crimes, ela também está olhando as pessoas andando na rua e, enfim, fazendo o que elas fariam na rua, sabe? Exatamente. Agora, quando a câmera ela tá do seu lado, é um negócio que ainda choca um pouco as pessoas. Eu não sei, assim, e talvez seja um sinal para que a gente não deva fazer coisas estúpidas, quando as coisas são realmente estúpidas, Sim. mas a patrulha da vida alheia, ela ficou mais forte, né? Sim. Isso é uma bosta. Cara, isso é um negócio. É engraçado que isso está até se transformando em parte da nossa vida, né? As pessoas andando com câmeras que registram tudo. Vou contar o caso. Eu tenho aquele celular Quantum
E ele tem uma coisa que é bem interessante. É interessante e ao mesmo tempo como é que mostra uma mudança de comportamento. Ele vem com um aplicativo dele mesmo que é o de chama Dashcam. Você, ao colocar no seu painel do carro lá o telefone pendurado ali no para-brisa do carro, ele vai gravar tudo como aqueles vídeos legais que a gente vê dos russos que gravam tudo por causa de questões de seguro lá, que eles ficam gravando as coisas com umas GoPro, umas câmerazinhas dessas. Então agora a coisa tá meio que, tá aí, incluído, faz aí, grava aí, e você pode descartar as gravações, ele grava automático e vai colocando no lugar e etc. Então é um negócio, a vigilância do outro está fazendo parte da nossa vida. Né? E isso é preocupante. Você vê, daqui a pouco a gente vai ter. Daqui a pouco não, né, cara? Já deve ter isso muito. Câmera em banheiro, as pessoas sacando seus smartphones e tirando foto dentro de banheiro público, e esse tipo de coisa não é legal, né, cara? A vigilância, como no caso da menina lá, do caso da Quartz, que, tadinha, tudo indica que ela estava, enfim, como muitos dos nossos ouvintes estavam antes de ontem à noite, né, cara? A galera tava um pouco alterada, tava, né, no fim do bloquinho, tava querendo ir para casa, e aí vem alguém e grava aquilo e a coisa se transforma numa tempestade de porcarias, né, cara? Cara, qualquer treta, por menor que seja, milhões de celulares serão sacados, né? Pois é, a minha questão é que não necessariamente vai acontecer com treta, vai acontecer o tempo todo. Ah, sim, Né? sim. Mas é engraçado porque, por exemplo, nesse caso, a menina que começa a brigar com o motorista do Uber e dá um show, é um chilique, é, é meio bizarro, porque em vez das pessoas irem lá para parar a treta, elas mantêm, tipo, põem o celular e vão compartilhar. E aí fode, né, cara? Porque aí vem. Essa discussão, Kai, ela vai. Essa é daquelas que, se a gente vai desenrolando o novelo, aí vai embora. Nossa, cara. Porque, desculpa, é a mesma coisa, por exemplo, daquele vídeo que circulou, acho que no fim do ano passado, no começo desse ano, do cara que encontrou a mulher no motel com outro e filmou e tal, da manicure, sei lá, como é que o negócio? Sim. Que o cara transforma um negócio que é de fórum totalmente íntimo, que é um adultério, e você pode resolver isso, né, como um Homo sapiens. Aí ele ele grava e divulga para reforçar sempre que a mulher é a culpada, sacou? E ele esquece que ele tá fazendo, além dele ser o idiota e se colocando como vítima, ele também tá fazendo papel de otário. Isso. Cara, como é que chama a menina? A Fabiola, Mystique? Não, a Mystique. A menina, a Mystique, como é que é o nome dela? Não sei. Ai, caramba, dos Jogos Vorazes lá. Vamos Google aqui, né? Aquela atriz Põe super. A vinheta. Jennifer Lawrence, não? Isso, dessa mesmo. Essa Jennifer Lawrence, ela falou uma coisa muito massa que eu tomei como uma iniciativa de vida. Que quando algumas fotos dela vazaram, ela falou, olha, quem fica olhando essas fotos está incentivando um tipo de comportamento, que é o de ficar catando essas fotos e enfim, invadindo os celulares de outrem para buscar essas fotos, que não é o mais legal. É a mesma coisa de quem compra um som roubado está incentivando o roubo de toca-fitas. Né? Falar da realidade do Caio aí dos anos 1980. Mas desculpa, mas é a mesma coisa, por exemplo, com peça de bicicleta, peça de moto, enfim. Exatamente. Ou equipamento de fotografia. Né? Você vai comprar uma lente que você sabe que ela custa R$2.000, você acha no Mercado Livre um cara vendendo ela por 400, é bem provável que ela tenha sido roubada. E se você compra um equipamento roubado, você está incentivando a indústria do roubo. E quando a Jennifer Lawrence falou isso, eu falei, poxa, tá aí, Jennifer Lawrence, uma coisa decente que você fez. Né? Eu vou parar de ver isso. Então eu não vi o vídeo dessa manicure aí.
Não vi o vídeo, mas quem viu, olha o Silvio Santos falando. Hum. Quem viu me falou que o maior babaca da história é o amigo do rapaz traído lá, que fica incentivando e que fica fazendo chacota do coitado do cara para que o cara fique mais nervoso ainda e o vídeo fique mais escandaloso. Então é aquele negócio. As pessoas gostam de ver uma sanguinolência, gostam de ver uma treta, gostam de ver uma briga, pelo simples fato de se entreter com aquilo. Então a gente está se entretendo, quando eu falo a gente, sociedade, está se entretendo com a coisa errada. Então o chilique da moça lá, poxa, arrebentou com a carreira da moça, o esquema, da moça fica suspensa das atividades dela, vai ser perseguida agora, o que não é uma coisa bacana. Né? E tem algumas outras pessoas que já se preocuparam com isso. Eu outro dia estava escutando um episódio até mais antigo. É um episódio antigo de um podcast que eu recomendo que todos escutem, chamado This American Life. E o This American Life estava falando justamente do tribunal da internet. Então ele conta alguns casos de pessoas que se divertem caçando treta na internet. Então vai desde os caras, dos comentaristas de YouTube, até os trolls que perseguem. E aí o caso da menina, daquela jornalista, o colunista do site Jezebel, que foi perseguida de um jeito muito chato lá e tal, e que conseguiu reverter a coisa com o troll que encheu a paciência dela. Então tem a vigilância e tem os trolls, a galera que gosta de uma treta. Acho que a melhor coisa para resolver isso é boicotar a treta, né, cara? É claro assim, Caio, que quando a menina, por exemplo, ela... É que são casos e casos, né? São níveis, Isso, eu acho. é. Se a menina dá se alguém dá um piti contra o motorista do Uber e é filmado, etc e tal, cara, isso é uma coisa. Outra bem mais grave, que aí sim a internet pode fazer você perder seu emprego, é o caso, por exemplo, do CEO da Mozilla, que foi contra o casamento gay. Aham. Se você trabalha num restaurante e aí alguém filma ou faz foto de você não manuseando a comida como ela deveria ser manuseada. Tipo dando uma de Tyler Durden, né? Isso, exatamente. Ok, isso sim, sabe, são níveis. Agora, e são muito mais graves. Uhum. Agora, uma discussão, sei lá, sobre uma prestação de serviço, no caso do Uber, não sei se é passível de você demitir a pessoa, sabe? Pois Não é. sei. Eu acho que é um negócio de ninguém querer se envolver, né? E aquele esquema, ali no caso daquela moça, né? Ela estava fazendo residência num hospital e as pessoas começam aquele papo de gente chata, do tipo, nossa, mas ela já pensou se ela tem um surto desse enquanto ela está atendendo um paciente? Então é melhor não corrermos o risco. Então eu acho melhor a gente desligar essa pessoa. Então esse tipo de coisa eu acho que a gente tem que segurar a onda, né, cara? E sobre o casal que estava fantasiado de Aladdin com o filho adotivo, fantasiado de Abu, Hum. aí, bicho, que aí o negócio é difícil, né? Assim, só o fato, pra mim, e eu vi um tweet falando aqui disso, a gente sabe que crianças negras, principalmente homens, são as menos adotadas de todas, né? Uhum. Uhum. Então, assim, o tribunal da internet que não adotaria uma criança dessa fica falando de um casal que adotou, entendeu? É complicado, né? Esse é um ponto. Agora aí é óbvio que tem associação, enfim, de negros e macacos, que é um negócio que enfim, é ridículo Ridículo. alguém fazer essa associação até hoje, mas acontece, enfim, que aí são meandros, cara, são negócios que fica difícil opinar. O que Uhum. eu li que o cara disse que o personagem preferido do filho é o Abu. Uhum. Então, se isso for verdade, vamos partir do princípio que seja,
não faz sentido você não fantasiar seu filho da fantasia preferida dele, sacou? É, e aí depois alguém achou um monte de outras famílias que fizeram a mesma coisa, né, ao redor do mundo, assim, um monte de gente que a família foi fantasiada desse jeito, né, e que, cara, é uma fantasia, velho, pô, que coisa, né? Eu acho que depois de umas notícias dessa, bicho, a gente tem que criar uma playlist no YouTube com 20 vídeos daquele People Are Awesome Uhum. pra tentar descontaminar, né? É. Mas teve eu lembrei de um caso próximo a mim que foi uma amiga uma filha, a filha da amiga da minha mãe tem um filho. Aham, E aí teve um dia de fantasia na escola, sei lá o que das quantas, a menina falou que queria ir de sereio. aham, E ela, menino quer ir de sereio, ele vai de sereio. aham. O tribunal da internet foi Impiedoso. impiedoso. É. Como você fantasia seu filho de um personagem feminina? Isso pode alterar a. Aí vem aquele tanto de merda, né? Que as pessoas gostam Nossa, de falar. cara. É. Aí ela falou, bicho, meu filho quer sair disso, vai sair disso. E foda-se. É. Basicamente, foda-se. É. É tão. Nossa, cara, não vamos nem entrar nessa onda das pessoas discutindo isso, porque me dá nos nervos, né, É, cara? E você vê que é uma discussão só de gente super esperta, né, cara? Os bolsominions. E no mesmo dia, o mais engraçado é que no mesmo dia eu vi um tweet que um cara falando assim: se meu filho pedir um boneco da Pequena Sereia, eu vou falar, tá louco, menino? Toma da Cinderela, a Cinderela é mais importante. Eu achei válido. É. Não, e tem uma fala muito legal, né, de que, você falou aí do boneco, Uhum. nossa, o seu filho está brincando com uma boneca, você não tem medo do que pode acontecer em função disso? Aí a pessoa responde, medo do quê? Dele se transformar num bom pai, porque ele cuida bem da É. criança, né, cuida de um boneco como se fosse um neném? As pessoas, elas têm umas coisas que realmente eu tenho que. Ah, cara, eu acho que a gente vai ter que terminar essa gravação aqui para eu começar a assistir o People Are Awesome até o fim dos dias agora para Não, recuperar, velho. foi mais. A gente, no fim da postagem, a gente vai pôr uns dois vídeos do People Are Awesome só pra dar uma animada. Pois é. A gente tem que ser esperançoso, cara, com a raça humana. Apesar de, eventualmente, as E- pessoas provarem o contrário pra gente, entendeu? Exato. É o que tem acontecido agora, isso é fácil a gente isso acontecer com a gente em diversos níveis, viu? É porque a gente às vezes não presta atenção no que a gente fala nas mídias sociais e a gente está o tempo todo nesse constante estado de vigilância. Então é bem provável que todos nós já tenhamos cometido deslizes. Julgando e etc. Normal. O importante é a gente ter noção de que a gente é passível de erro e pensar antes de apertar o botãozinho submit. Né? Uhum. E uma coisa recente que tem acontecido com a Rosana Herrmann, que é uma personalidade da internet brasileira e etc., que ela está. Ela entrou na vibe da pessoa. Eu acho que não é a melhor coisa de se fazer, né? Mas ela está empenhada em retrucar uma seguidora que a criticou pelo seu jeito de vestir. Veja só, né, cara? A pessoa critica o jeito de vestir de alguém que faz outras coisas que não se vestir, né, bicho? Se a Rosana Herrmann, nem se a Rosana Herrmann fosse uma blogueira de moda, eu acho que caberia fazer uma crítica ao jeito dela se vestir. Tem tanta gente que se veste de tanto jeito e as pessoas têm o direito de se vestir do jeito que elas têm vontade. Mas o tribunal da internet ele é impiedoso e essa pessoa começou a criticar. E uma coisa que ela fez, a Rosana Herrmann fez, que não deve ser feita, é entrar na onda, né? Entrar na pilha e responder. Não alimente os trolls, né, cara? Não Não alimente os devemos. trolls, não faça isso. E não sejamos trolls também, né, bicho? Pô, faz aqueles filtrinhos. Tem um dito popular dos filtros, né? Para você passar tudo que você for dizer por alguns filtros. Eu confesso que às vezes eu falo besteira, normal. E para muita gente, muitas vezes eu falo besteira. Mas
pensar um pouco mais antes da gente apertar o submit, né, cara? Pra gente não pagar de troll. E é um exercício bom, viu, Caio? Tipo, você, certa vez eu postei, eu repliquei um post no meu blog de um cara que ele tinha feito uma análise da Copa das Nações Africanas. Uhum. Porque eu achei o texto engraçado, entendeu? Mas aí relendo, eu falei, não, esse texto não é tão bom. É. E assim, enfim, ele tá escondido. Aham. Mas assim, se eu tivesse pensado antes, sabe? Talvez não teria. Exatamente. E aí eu faço um exercício assim, cara. Tipo, eu vou ficar feliz com esse negócio daqui a 15 minutos? Uhum. Ou então eu vou. Eu falaria isso em público? Você fala, não, então não. Não, não, então não vale. É. Eu acho que tem um negócio que é muito legal, que é uma tirinha do XKCD. Para quem não conhece, o XKCD é um negócio que você tem que seguir, você tem que ler o XKCD, que é o de alguém fazendo um vírus, que na verdade não seria necessariamente um vírus, mas qual que seria a função desse vírus? Ele pega o seu comentário de YouTube e lê em voz alta para você. Então, tudo que você comenta no YouTube, antes de você submeter, ele vai dar um text to speech e vai ler aquele comentário para você escutar aquele comentário em voz alta. E aí é um cara tendo o comentário que ele fez lido para ele mesmo, e aí ele desiste da vida. Ele fala, nossa, eu sou um Não dá. idiota, eu não sabia que eu era um idiota. Isso é XKCD mesmo, eu acho que é, né? Você conhece essa tirinha, cara? Não conheço, eu conheço o XKCD, mas não conheço essa tirinha. Vamos para eu não cometer o erro de estar falando algo que não é a verdade, vou dar uma googlada aqui enquanto você continua o assunto, cabeça. Vamos colocar aqui música incidental ainda sem nome, enquanto eu continuo o assunto. Mas o. Mas é XKCD sim. É? É. Então, beleza. Já Eu só está ia- devidamente a tirinha número 481 do XKCD e já Está... está nas nossas notas do episódio. Ótimo. Eu só ia terminar dizendo que o Honest Trailers daquele Divertidamente, da Pixar. Aham. Você viu Divertidamente? Eu assisti. Ah, é óbvio, né? É. Você tem aí o público-alvo mora sobre o mesmo teto que você, né, Caio? Mas eu fiz um esquema que eu estou fazendo ultimamente, que é antes de fazer a sessão aberta, eu Hum, faço uma cabine privada para fazer uma triagem. E o entendi. Divertidamente não passou. E também o do Charlie Brown, o Peanuts, não passou. Não passou? Não passou. Por quê? Ah, cara, Divertidamente. Eu não vi Peanuts, mas. o Divertidamente é um filme com questões muito complexas, né? E que eu acho que não estava na hora ainda. Eles são muito Entendi. pequenos. E o Entendi. Peanuts é a mesma coisa, cara. A temática é toda em torno de um namoro. Uma coisa mais adolescente, não é um negócio para crianças abaixo de 10 anos. Entendi. Na minha opinião. Porque o Honest Trailers do Divertidamente diz que quando a tristeza e a alegria somem, o cérebro da menina fica controlado apenas pelo nojinho, medo e raiva. Que é basicamente a caixa de comentários do YouTube de qualquer página, entendeu? Basicamente os comentaristas de YouTube normais. É. É isso. Mas é um bom filme, uma boa animação. Uma boa Não, animação. excelente, excelente. E falando em animações, cara, eu assisti uma outro dia eu fui pego no Carrefour. Tava lá aquele monte de televisão lá sendo mostrada e tal, e tava passando uma animação interessante de uma menina dirigindo um carro que voava com um alienígena do lado dela. E como a gente estava só passando por ali, eu não consegui saber qual animação que era aquela. Dias depois, o Netflix disponibilizou isso e se chama Cada Um na Sua Casa. E essa sim é uma animação legal, apta para todos os públicos, e é muito legal. E eu não sabia que é uma animação que as vozes principais são da Rihanna, do Jim Parsons, que é o camarada lá do Big Bang Theory, e o Steve Martin. Então é muito bacana essa animação, vale a pena assistir. E é Uai, muito bem feita. Os detalhes do cabelo da menina, você fala assim, caramba, a galera tá se superando aí no CGI, tá muito legal. vamos atrás. Tem no Netflix. Tem no Netflix? Tem. Excelente. Pode Colocarei na assistir. minha wishlist
Netflix. Isso aí. Então, cara, tentemos ser pessoas mais bacanas, né, cabeça? Tentemos ser pessoas mais bacanas, tentemos cagar menos regra na vida alheia. É difícil, mas a gente tem que tentar. Eu tenho essa dificuldade, cara. Eu sou uma pessoa que tem uma incontinência intestinal complicada. E principalmente, bicho, tentar, sei lá, ser pessoas melhores. Vamos tentar ser pessoas melhores. Saber que a primeira, a decisão mais intempestiva talvez não seja a melhor. Uhum. Deixar os celulares mais no bolso e menos na cara das outras pessoas. E pensar se isso acontecesse comigo, eu gostaria que todos os grupos de WhatsApp recebessem. Né? Isso aí é importante também. Pois é, cara. Pensar 2 vezes antes de postar ou antes de falar, né? E lembrar do conselho da sábia Jennifer Lawrence. Não, se mandaram isso aí, não olha não, porque é bobagem. Então tá denegrindo alguém e não é legal você participar do processo de... Exceto se for um link para o episódio Ainda Sem Nome. Aí você tem que comentar, você tem que compartilhar, pode escrever a primeira coisa que você pensar na cabeça. O site não vai te falar de volta o que você está escrevendo, então tá tudo certo, pode mandar ver. Manda ver, se for Ainda Sem Nome, você deve fazer isso. Isso. E a gente quer, de fato, ler suas opiniões sobre essa discussão. A internet a gente está patrulhando demais as pessoas, a internet pode fazer todo mundo perder o emprego se você não pisar na linha, em qualquer nível, né? Deixe seu comentário no aindasemno.me sobre o assunto e espalhe a palavra também. Exatamente, espalhe a palavra, indique alguém para escutar o Ainda Sem Nome e você vai ganhar 40% de desconto na hora de fazer o download do próximo episódio. É isso aí. E também faça o review, se você usa o iTunes, faça o review no iTunes, porque é o jeito da gente ser visto e ouvido por lá. A gente sabe que é um saco ficar mendigando isso, mas é o jeito que a banda toca e não tem jeito de a gente escapar disso. E seria muito legal ver as suas opiniões sobre o que a gente fala. Então comenta, curte, review, compartilha e acontece. Isso aí. Ficamos por aqui. E estaremos de volta na semana que vem. E é isso aí, comportem-se. Isso. E tenham boas noites de sono. Isso aí. O passado ficou no passado, gente. 2016 começa agora. Vamos lá. Um bom ano. É isso aí. Valeu, Caio. Falou, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.